Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre qual é a finalização de uma cadeia fria. Porque sim, quando a gente tem o processo de cadeia fria, de produção antecipada, e a gente investe em equipamento tecnológico, eu invisto num bom forno combinado, eu invisto num excelente blast chiller, eu invisto em câmara fria de qualidade. Se eu não pensar no final da linha, depois que eu tenho todo o produto pronto, como que eu vou transportar esse alimento, né? Então, muitas vezes, por desconhecimento, muita gente investe num excelente equipamento e no momento do transporte não tem um carro que transporta refrigerado ou não tem uma caixa térmica que vai transportar esse alimento para manter frio e para manter quente. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar aqui nesse episódio sobre como eu tenho que ter uma boa caixa térmica para transportar esse alimento, porque de nada adianta eu seguir todos os protocolos para fazer uma boa produção do alimento se eu não transportar esse alimento também num equipamento de qualidade. Porque sim, a caixa térmica de transporte do alimento também é um equipamento. E ela tem que ser considerada na linha da cadeia fria, né? Então, o que acontece? Nós podemos ter caixas térmicas de diferentes materiais. Porém, a caixa de polipropileno, que é o isopor comum, ela não vai manter. Ele é poroso, ela não vai manter a qualidade do alimento e ela não vai manter o principal, que é a temperatura, né? Quando a gente trabalha no sistema de cadeia fria e produção antecipada, a gente consegue garantir uma maior longevidade, shelf life, do meu produto sem proliferar bactérias. Eu consigo garantir uma segurança maior do alimento. E se eu não tiver a caixa de transporte, tudo que eu estou garantindo, durante o transporte eu vou perder, né? Por isso, a gente tem que pensar num material, que é este aqui, que é um polipropileno expandido, e na densidade deste material, né? Que não é um isopor comum. Além disso, a gente tem que pensar na facilidade, na leveza desse equipamento e na facilidade de transportar este equipamento, né? Se ele tem rodízio, se ele não tem rodízio, como que eu vou transportar para eu poder ter esse final de linha bem feito, né? E garantir que o meu alimento que saiu da minha cozinha central, ele vai chegar no meu ponto final, onde eu vou utilizar o alimento, com a mesma qualidade e com as mesmas características, sem proliferar bactéria, né? Para isso, eu vou apresentar para vocês aqui uma das melhores opções do mercado de caixas de transporte. Eu estou hoje aqui a convite do pessoal da Top Tailor. Eu estou aqui no showroom da Top Tailor com a Gabriela Azevedo. Tudo bom, Gabriela? Tudo bom, prazer em conhecê-la e falar com você e estar gravando aqui para o seu canal. A gente que agradece aqui do canal no YouTube, porque o objetivo é justamente trazer para quem nos acompanha no canal o que a gente tem de mais eficiente, de melhor no mercado. E felizmente o Brasil está caminhando cada vez mais para o profissionalismo e para a valorização de equipamentos de qualidade, né? Então, como eu falei, a caixa de transporte é um equipamento, né? Tem que ser considerado como um equipamento. E aqui vocês importam o Thermal Filter Box, certo? Certo, isso mesmo. A gente importa e ele vem direto da Alemanha para nós e nós fornecemos vários modelos, então o cliente entra em contato, a gente tenta entender com ele qual é a melhor caixa que se adapta a ele e a gente vai tentando conduzir ele a comprar o melhor modelo para ele. Então, só para quem nos acompanha aqui, para eu frisar isso, como é importante. Aqui no canal a gente não tenta trazer só equipamentos que são bons para quem nos acompanha. A gente tenta trazer o quê? Empresas que além de vender o produto, vendem toda essa assessoria. Porque não adianta eu chegar aqui e comprar uma caixa, depois eu vou tentar encaixar. O recipiente que eu uso, ele não encaixa, e aí não facilita, comprei errado. Então, é muito importante realmente que no momento de comprar a caixa certa, vocês ainda tenham uma empresa que ofereça assessoria para te mostrar qual o tipo de caixa você vai comprar, certo? É certo, isso mesmo. Muitos clientes entram em contato, eles têm interesse no modelo das caixas, então a gente
recebe os clientes, recepciona eles, eles falam a necessidade deles e a gente vai tentando conduzi-lo a achar o melhor modelo de caixa para que se encaixe no negócio dele. Sim, e o que acontece com isso tudo, Gabriela? É o mantra da minha empresa, né? Aqui no YouTube eu tenho a função de jornalista independente da minha empresa para trazer informação para o mercado, né? Mas na minha empresa e na minha escola, eu sempre falo que o mantra é customização. Por quê? Em cozinhas profissionais, a gente tem que fazer cada vez mais customizado para o tipo de operação, para o tipo de produto, para a realidade do cliente e para o bolso do cliente, Exato. Certo? Então, eu sempre falo que um projeto bem feito é um projeto onde o cliente não tem nem equipamento a mais, nem equipamento a menos, né? Ele vai ter aquilo que ele precisa para o que ele precisa. Falando de customização, a gente vai mostrar aqui para vocês. O que acontece? A gente tem quais os tipos de caixa nós temos, né? Nós temos caixas que podem abrir desta maneira. E olha a leveza, gente. Olha essa leveza do que é este material, que é muito importante para o quê? Para o dia a dia, para o trabalho, para o funcionário e para a gente se preocupar com a saúde do funcionário, né? A gente tem caixas que eu posso pôr recipientes desta maneira. A gente tem acessórios quando eu preciso colocar líquidos, milkshake, quando eu preciso pôr algum produto assim para transportar. A gente tem a possibilidade de empilhar as caixas. A gente tem caixas que são próprias para eu encaixar GN e olha a facilidade. Eu tenho zero rebarba, eu tenho uma facilidade enorme de limpeza e eu tenho uma leveza enorme. Eu tenho caixas que eu posso manter depois que eu tirei o meu GN daqui, eu posso colocar o produto aqui, carregar ou ainda tirar a tampa para expor e dar uma olhada aqui. Mostra para eles, Aníbal. Olha o encaixe como ele é, a ergonomia e a preocupação para eu poder carregar de maneira leve, mesmo se eu tiver peso aqui no meu GN, né? Olha como fica fácil de carregar e eu posso expor e ele fica mantendo o meu produto ou quente ou frio. Eu tenho termobox que eu posso levar dessa maneira, é muito leve. Eu quase peguei e voou. Eu tenho termobox que eu posso levar dessa maneira. Eu tenho facilidade de encaixe, de limpeza, né? E aí, a gente ainda tem as características e diferenciais dessa termobox, desta marca. Por quê? A gente tem as placas eutéticas, que a Gabriela vai explicar para a gente agora o que são essas... A placa é mais pesada que a caixa. É verdade. As placas eutéticas, elas basicamente elas mantêm o produto que você colocar dentro da caixa por mais tempo. Certo. Então, por exemplo, você colocou gelatos na caixa de cubas. E a caixa sem a placa, ela já vai manter o alimento ali pela temperatura ideal até 3 horas. Se você colocar essas placas, elas vão manter em até 6 horas aquele alimento com aquela temperatura ideal para chegar até o cliente final. Então, no caso das placas azuis, elas são indicadas para os alimentos frios. Você pode colocar lá no freezer ou na geladeira de 2 a 3 minutinhos. Já colocar... Só isso? Só isso, ela já congela. Porque ela tem um gel dentro dela que congela muito rápido. E aí esse gel essa placa, na verdade, vai dentro das caixas e aí elas mantêm por até 6 horas. Então você consegue transportar, se for um cliente que é longe, você consegue ir tranquilo que o seu alimento vai ser mantido à temperatura. Ele perde um pouquinho no transporte, né? Um pouquinho, mas é quanto? 1 grau a cada... É de 1 a 2 graus no máximo, assim, Tá. do transporte. E aí a placa vermelha é para o quente, que eu também posso colocar no micro-ondas ou no forno, certo? Isso. Se for uma placa grande como essa, você põe dentro do forno. Se for pequenininha, para outros tipos de caixa, você pode pôr no micro-ondas também, 2 a 3 minutinhos no micro-ondas, e já colocar na caixa que ela também vai manter. Olha, que interessante, que bacana. Aí a gente coloca aqui no fundo da caixa e coloca o produto em cima, certo? Isso mesmo. E aí ela vai manter. Isso. Agora, eu vou mostrar aqui para o pessoal, Aníbal, vou te dar um tempo para você focar, que eu vou mostrar o catálogo e todas as opções que a gente tem. Em primeiro lugar, dá uma olhada como é feito o material, a estrutura e o diferencial do tipo de poliuretano e de encaixe. Porque eu não posso ter nas quinas nenhum vazamento de temperatura, né?
a maneira como eu fecho a caixa, que a gente vai mostrar aqui para vocês, quer ver um pouquinho? Antes de eu continuar mostrando o catálogo. A gente vai mostrar, ó, como é fácil fechar e como fecha firme, né? E aí, como é fácil abrir. Ela faz esse barulho, que faz esse impacto, é só porque ela fecha bem. Aí, mostrando aqui, a gente tem as alças, a gente tem toda a preocupação com o encaixe para eu não ter vazamento nas dobras e nas quinas. A gente tem a preocupação com a ergonomia. E eu tenho várias opções para eu poder empilhar. Tá vendo? Eu tenho várias opções de montagem de higiene. São caixas empilháveis. Eu tenho o suporte embaixo, que é tipo um chassi de transporte, né? Eu tenho esse suporte embaixo para eu empilhar as caixas e colocar e transportar, tá vendo? Aí eu consigo fazer esse encaixe, esse transporte. A gente tem as placas azul para o frio e vermelho para o quente, como a Gabriela falou. E eu tenho várias caixas termobox que eu posso ter cores diferenciadas e tampas diferenciadas, porque você pode comprar para o seu produto e usar tampas diferenciadas conforme o produto que você vai transportar. Aqui a gente consegue colocar a caixa de transporte de alimento no tamanho padrão de mercado, né? Que é o termobox, o termo monobloco, que a gente fala. Eu consigo transportar líquido, como está escrito aqui, tá vendo? E eu consigo empilhar várias caixas. E a leveza é uma coisa impressionante, né? Então, como a gente estava falando, eu preciso me preocupar como eu vou transportar meu alimento, né? Senão eu vou perder tudo que eu fiz no meu processo de cadeia fria ou no meu processo de cozimento. Mesmo que eu não use cadeia fria, que eu só use processo de cadeia quente, que é finalizar e já transportar, eu preciso manter essa temperatura, né? Então, para isso, não pode ser qualquer produto. Tem que ser como um desses produtos, que é o Thermo Filter Box. E se você precisar de mais informação, vem para cá, Gabriela, fala para o pessoal como que entra em contato com você, se precisar de mais informação, se quiser comprar, se quiser ter uma noção de valor. Qualquer cliente pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, por telefone. Nós também temos o nosso site, que é toptailor.com.br, e também nós temos o nosso portal de vendas. No próprio site vocês têm acesso ao portal de vendas, tem o link lá que vocês clicam. Por lá vocês conseguem ver os valores das caixas e também fechar a compra por lá. E qualquer suporte a gente vai estar à disposição para vocês. Tá bom, então se você quer elevar a qualidade do seu transporte do alimento para um equipamento de transporte adequado, entre em contato aqui com a Top Tailor. E se tiver mais alguma dúvida, também pode entrar em contato comigo em qualquer canal das minhas redes sociais. Elise Tancredi Kitchen, ETK Education, ou mesmo aqui comentando no YouTube.